Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Pastor Léo aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande, né? Estamos aqui mais uma semana, vendo mais um dia do Senhor, de um tema aí, Léo. Fantástico. Fantástico, maravilhoso, né? Um tema tão amplo que será um desafio para nós mais uma vez falarmos aqui naquela meta de 20, 30 minutos sobre ele. Falar um pouco sobre igreja, né? Está na parte aí do credo, falando sobre a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. E a gente, até para explicar um pouco sobre a diferença desse podcast para os outros, é porque até aqui a gente tem feito cada programa um domingo. Isso. Né? Meio pegando várias perguntas. Mas a gente conversando internamente, o último parágrafo do credo, ele pega, a gente viu Deus Pai, Deus Filho, aí o último credo ele coloca as bênçãos do Espírito Santo, aí vem Igreja Universal, remissão do pecado. E a gente deixou por bem, até para poder explorar com um pouco mais de profundidade, dividir esse domingo, não é isso, Marcelo? Então, isso aí. Esse domingo número 21, ele vai ser o podcast parte 1. Então, esse vai ser o domingo 21, parte 1, Exato. que vai ser apenas a pergunta 54. Que eu vou fazer para você, Léo, você dá a resposta ali do catecismo, ok? A pergunta é o seguinte: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta: creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Amém. Amém. A gente falou um pouquinho no podcast passado sobre um pouco da perda de conceitos, ou pelo menos um pouco da perda de profundidade de alguns conceitos que para nós é fundamental. A gente viu isso falando um pouquinho do Espírito Santo, né? Como uma visão superficial do Espírito Santo pode até atrapalhar nosso desenvolvimento de fé. Atrapalha o nosso desenvolvimento de fé, a profundidade de conhecer a Deus, sua obra, né? E a aplicação dela para nós. Eu acho que isso é extremamente válido também quando a gente fala de igreja. Com certeza. Né? E teve algo sintomático aqui, né, nos últimos 3 anos, sobre a doutrina da igreja, mostrando o quanto a igreja conhece pouco sobre a própria doutrina da igreja. Com certeza. Sobre o que significa ser igreja, sobre a importância da igreja no processo de salvação, de santificação, né, da regeneração, a santificação até a glorificação do crente, né? A pandemia mostrou muita fragilidade no nosso conceito de igreja, né, Léo? Demais. Se a gente for pensar, por exemplo, o quão fácil as pessoas se adaptaram ao conceito de uma igreja online, o que é completamente contra ao conceito de igreja biblicamente falando, que é a reunião de santos que são sacerdotes. A gente até teve esse debate, a gente enquanto conselho aqui da EPJ, que acho que a primeira transmissão ao vivo que a gente fez lá há tempo, acho que ainda tinha culto online. Mas eu até pedi para mudar. Logo na primeira, eu disse, rapaz, não bota culto não, bota mensagem. Uhum. Porque isso aqui não é um culto online. A gente não vai estar, infelizmente, prestando um culto como a Bíblia vai estar prescrevendo, enquanto igreja, sabe? Mas trazendo um pouquinho da conversa que a gente teve até sobre outro assunto, sabe, Marcelo? O que para mim é sintomático por questão de igreja, o que aconteceu na pandemia, pegando aquele texto, né? Não é o que está fora, mas o que está dentro. Sim. Ou seja, ao invés de a gente ver como uma solução assim, obrigado, Senhor, porque tem internet, vai ser uma solução temporária. Não. Né? Eu lembro que acho que foi o Carl Truman, inclusive num podcast nessa época de pandemia. Aí ele comentou, ele falou assim, a gente só está tranquilo nessa pandemia com reunião online porque a gente sabe que ela vai passar. Uhum. Se isso tivesse acontecido 50 anos atrás, você tem a certeza que as igrejas iam estar tudo se reunindo todo domingo, porque eles não iam ter essa perspectiva que a gente não pode deixar de adorar nesse momento. Sim. Sabe? Então, a pandemia, na minha opinião, ela não veio para dar um golpe nem estabelecer uma novidade, mas algo que a gente olhou veio para dar um diagnóstico. Exatamente. Um diagnóstico já terrível. estava lá, e aí foi o remédio. Pô, rapaz, pronto. Eu posso aqui assistir o pastor Léo,
presbítero Marcelo, sem estar olhando aquele crente chato do meu lado, sem ter criança chorando do meu outro. Sem a necessidade de olhar para o lado e ter uma comunhão verdadeira com o meu irmão. Sem precisar pegar um carro, ou então, como hoje no nosso no contexto muito ocupado, eu posso assistir o culto e lavar a louça, entendeu? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a pandemia, olhando estritamente para essa prática eclesiástica, obviamente a gente está olhando, Sim. ela foi um raio-x, muito mais um raio-x e um remédio ruim para algumas pessoas do que exatamente, eis aqui o trend que a pandemia veio trazer, sabe? E a correção para esse conceito, ele está na palavra de Deus. Com certeza. E muito bem sumarizado por essa resposta aqui do catecismo, né? Que começa falando assim, eu creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita, né, para a vida eterna. Ou seja, ele traz o conceito de que ter um povo para si, reunido em adoração, né, esse povo que ele elegeu para ser um povo de todas as nações, desde o início para todo sempre, é algo que Deus considera como fundamental, né, e a maneira como ele quer, inclusive, ser adorado, né? Veja, Marcelo, que se você pegar cada frasezinha dessa frase, cada partezinha dessa frase, perdão, ela vai pegar conceitos profundos. Então vamos lá. Vá por parte aí, por favor. Cristo. Eu creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo. Então vamos lá. A igreja nasceu aonde? Desde Gênesis capítulo 1. Sim. Ela não é uma invenção neotestamentária. Eu lembro uma vez num seminário, o professor passou um livro, aí tinha assim, quando surgiu a igreja? Aí o cara, Mateus 16. Eu digo, eita, eu disse, professor, no seminário, Mateus 16. Então perceba aí a questão do tempo, que a igreja começou com criar Adão, ou seja, ali, um povo, e vai até quando? Até o fim do tempo. Ou seja, ela até não a consumação. Vai ela não vai acabar. É eterna. A igreja, ela existiu. Certo? Então, com a outra parte. Até porque ele diz, né? Para a vida eterna. Essa primeira parte, ele termina falando assim, né? Ele redime para si mesmo. Então, veja, ele é o cabeça e esse, pronto. Essa, para mim, presbítero, é o ponto que se a gente fosse parar para refletir como deve, cara, acho que a nossa adoração, nossa vida enquanto igreja ia ser muito diferente. Sim. Porque a gente vê hoje igreja como sendo... funcional. Exatamente. Para mim. Para mim, para eu gosto aqui. Pronto, eu como qual a igreja pastor, que tem fit comigo, né? Ou que eu tenho fit com ela? Eu tô até começando a tratar isso nas minhas conversas com as pessoas que estão chegando à igreja. Porque o que eu escuto muito é assim, o que é que você achou da igreja? Aí a pessoa dá uma resposta que não tem como medir. Diz assim, eu me sinto bem aqui. Uhum. Eu não tenho como medir essa resposta. Uhum. Por quê? O que é que significa isso? Porque eu posso medir de que forma? Um exemplo hipotético. Vamos supor que eu preguei um sermão ruim em que eu não confrontei um pecado. Ao contrário. Eu disse, não, você pode, sei lá, pode roubar à vontade. A pessoa terminou o culto. Rapaz, eu me senti... Um bandido chegou naquela igreja e disse, rapaz, eu me sinto bem aqui. Uhum. Então, veja que é o sentimento que é mais importante. E aí, o que Heidelberg vai dizer? Ele reuniu para quem? Para ele mesmo. Mim. A igreja é para ele. A gente está ali por um motivo e para uma pessoa, para adorar alguém. E que ele mesmo teve o trabalho para fazer isso. Isso assim, não é que realmente humilhante, é o oposto. É uma verdade que nos humilha no nosso egoísmo, mas nos exalta no nosso propósito. A gente está aqui porque alguém providenciou isso para que ele mesmo seja o propósito. E sabe de uma coisa? Isso mostra uma fragilidade não só no conceito de igreja, mas no sucedâneo disso, que é o conceito de adoração. Né? O conceito de adoração. Até o pensar no que é o culto, que é o motivo pelo qual a igreja existe. Ou seja, sim, o homem foi criado para glorificar a Deus, se alegrar nele para sempre. Esse propósito foi quebrado, restituído, quebrado, restituído. Na eternidade nós estaremos em culto diante de Deus, como igreja reunida, que foi o propósito dele ter o seu povo eleito desde a eternidade, para o ato de culto. Mas até nisso, a gente escolhe a igreja que é fit conosco e uma adoração que seja fit também com a nossa vontade. Né? Então, eu acho que junto com o conceito de igreja, e nesse conceito dele trazer para si, ele também traz um conceito de o propósito da igreja, né? Sim. Adorar a Deus.
né, que o redimiu, como ele diz aqui, de todo o gênero humano, né, uma igreja eleita para a vida eterna. Aí aqui, um pouquinho no conceito da universalidade ou catolicidade da igreja. Isso. Né? É bom até deixar claro que, para você que está no Brasil, quando fala Santa Igreja Universal ou Santa Igreja Católica, nada tem a ver com a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. E nem com o Universal do Reino de Deus. Universal do Reino de Deus. Verdade. É literalmente a ideia de que uma igreja que é católica, ou seja, que é una e que é universal, que está em todos os 4 cantos do orbe. E a gente tem que ter cuidado, né, para que a palavra não iniba o conceito. Né? É igual a história que a gente falou no podcast passado sobre o Espírito Santo, né? Que a gente às vezes tenta evitar o tema por um efeito colateral que se teve, né? Do exagero que se teve ali pelo pentecostalismo, né? Pelos nossos irmãos pentecostais. Mas aqui do mesmo jeito, às vezes a gente não quer entender a profundidade da catolicidade da igreja. Isso. Né? Ou seja, que Deus de todos os povos tem povo seu. E é uma igreja. E é uma igreja. Uma igreja em quê? Em fé. Exato. Né? Que ele, inclusive, cita isso aqui, né? Ele vai falar exatamente isso. O qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé pelo seu Espírito, pela sua palavra, né? Ou seja, a igreja é uma. Sempre foi desde Adão. Quem? Aqueles que tiverem em Cristo seu Salvador estão fundamentados na verdadeira fé. Esse é o povo de Deus, que é a igreja de Deus de todo tempo, né, Léo? Mas aí, Presbítero, vamos entrar então aqui numa seara breve, assumindo que tem muitas pessoas novas na igreja também vendo isso. Tá bom, Presbítero. Entendi o que você está dizendo, tá? Que a igreja é uma só. E por que tem tanta denominação? E por que, veja, por exemplo, você falou aqui, os pentecostais são nossos irmãos, e o são. Uhum. Mas quer dizer que todo mundo que tem igreja que diz que é de Jesus, né, é nossa irmão também? Eu acho interessante, quem traz uma luz muito grande sobre isso é a nossa confissão de fé. Exato. Né? Com certeza. Quando ela trata de igrejas mais puras e igrejas menos puras, né? Ou seja, o fundamento da fé. Ou seja, a pregação de Cristo e do Evangelho. Do Deus trinitariano, Cristo e seu Evangelho, né? E a verdadeira e fiel administração dos sacramentos são bons parâmetros para você dizer que ali é a igreja. Né? Mas dentre vários aspectos de doutrina, pode se diferir alguma coisa, isso. E ali... Tem o grau de pureza, igreja mas é igreja. Mas é igreja, isso. Chega exatamente. Um momento que quando não é mais igreja, usa-se a expressão que Cristo usa lá em Apocalipse 2 ou 3. Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Isso. Não é igreja. Diz que tem um nome, se veste como tal, isso. Mas é sinagoga de Satanás. Tá? Então, não confundir quando a gente diz que só existe uma igreja, isso não quer dizer que só existe uma denominação. Né? Não é o ponto desse podcast a gente entrar porque existem denominações e por aí vai. Né? A nossa questão é simples. Dentro da igreja que você está, louve a Deus por isso. E aqui eu já queria, Marcelo, entrar num aspecto que a gente ignora, que é o quê? Como a gente está numa igreja que é a igreja militante, ou seja, a igreja que luta, que ainda está batalhando, a igreja, quando a gente lê a definição dela, ela é perfeita. Sim. Perfeita. Por definição, a igreja é perfeita. Sim. Só que é uma igreja que é composta pelo Marcelo, pelo Leonardo. Que somos imperfeitos. Não menos imperfeitos, miseráveis pecadores. Miseráveis pecadores, exatamente. Então o que acontece? É fácil, então, a gente olhar para a igreja, olhar para o Leonardo e dizer, não tem como essa igreja prestar. Olha quem é o pastor, olha quem é o presbítero. E o que eu acho interessante quando a gente pega essa definição e vai entender o que a igreja nos permite pensar como Paulo, por exemplo. Ele faz em muitas suas cartas, mas eu tenho refletido muito no que Paulo diz aqui. Ó. É uma expressão que, no contexto de hoje, em que ser culpado é meio que moda, né? Eu tenho culpa disso. Veja o que Paulo vai dizer quando ele fala de Jesus Cristo. Ele fala para os crentes assim, agora, Colossenses 1:22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, como a gente leu, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, quando a gente olha para quem nos chamou e o que ele fez, me permite olhar a igreja por aquilo que ela é. Ela não é o Leonardo e o Marcelo. Nós estamos nela como o corpo de Cristo.
mas vai me permitir olhar para o trabalho dele. É por isso que a gente tem que dobrar a língua, por exemplo, para falar mal de uma igreja. E é interessante, né? Você puxando esse ponto, Léo, de como até a imperfeição da igreja visível mostra o poder de Deus. Com certeza. Do seu espírito guiando através da sua palavra para que ela permaneça firme. E que ela permaneça sendo o corpo ativo de Cristo aqui, no poder do Espírito, mas na instrumentalidade da igreja, né? A igreja tem esse papel, tem essa envergadura, né? De sermos embaixadores de Cristo aqui, né? Sermos o sacerdócio real, os termos que Pedro traz, né? Para os seus crentes, e posicionalmente santos, né? Isso. Que é o que Paulo, por exemplo, chama os crentes de 1 Corinto com tanta dificuldade. Exato. Posicionalmente santos, né? Mas ali imperfeitos, né? Sendo purificados, trabalhados pela palavra. O já ainda não, pelo Espírito e pela palavra. E essa igreja é muito interessante ainda nessa linha que ele diz, a qual ele protege e preserva na unidade da verdadeira fé pelo seu próprio Espírito, né? Pelo seu Espírito. E pela sua palavra. E pela sua palavra. É interessante ver a veracidade disso na história, né? É interessantíssimo ver a veracidade, como ele protege, né? E como ele preserva a igreja a despeito das multiformes perseguições que ela passou. Fica aqui, começando em Atos. Permita-lhe interromper, segure seu pensamento, porque esse é o tipo de coisa que deve existir nesse mundo, mas é a gente fazer de uma conversa, um podcast, só falando um pouco dessas partes da história da igreja, que a gente não conhece. A gente pensa que a igreja nasceu agora, do ano 2000, com a pandemia, mas quando a gente volta para trás, aí veja em Atos, né? Ou seja, vale a pena, você conheça isso, conheça um pouco dessa história. Então, em Atos acontece o quê, presbítero? Você estava dizendo, a questão da perseguição. Em Atos acontece a perseguição em todos os níveis, né? Sim. Desde do diabo, naturalmente, né, aparecendo ali, né? De uma maneira mais ativa, depois até o governo indo ali, né? Atrás da perseguição na prisão, né? Na morte, no espólio. Até os vendedores, né? Rapaz, esse cara vai acabar com o nosso comércio aqui de Estátua de Atenas. Esses que estão deixando o mundo de cabeça para baixo. Estão aqui entre nós. Tantas cartas foram escritas, né? Abordando Hebreus, por exemplo, o sofrimento, o espólio, Pedro, né? Tiago. Quer dizer, perseguição do lado do vento. E a igreja crescendo. E a igreja crescendo, né? Então você vê ali, exatamente, no poder do Espírito, na pregação fiel da palavra e na comunidade dos santos, a expressão de Atos, que a gente gosta tanto de falar, né? Ali do início de Atos, Deus vai dando crescimento. E até interessante a expressão, né? A igreja ia crescendo, né? Dos seus números de membros, crescendo na palavra. Só para colocar número na sua frase, é uma frase de um livro chamado... Olha o nome do livro. Destruidora de Deuses. A história da igreja no início, até o 5º século. Sim. Aí coloca em números. Ele fala assim, ó, o Ducato, que até 40, depois de Cristo, tinha-se 1000 crentes. Até o ano 100, de 7 a 10 mil. Até o ano 200, 200 mil. E no ano 300, 5 a 6 milhões. Num contexto de perseguição. Eu estava assistindo Justamente Gladiador com o Leozinho, eu comentei aqui com o Leozinho, meu filho mais velho, e disse, meu filho, o cristianismo cresceu nesse contexto aí, ó. Uhum. Nesse contexto de loucura, ele é mesmo, né, pai? Nesse contexto aí, ó, de gladiador, de festa, que o ser humano não valia nada, foi nesse contexto aí, ó. E é incrível você pensar nisso, né? É porque, observe, pessoas simples. Sim. Das classes sociais, né? Na sua maioria. Na sua maioria, né? Isso também a Escritura traz muito, né? Tanto em relação os próprios apóstolos. Os próprios apóstolos eram assim, né? Em franca perseguição, mas isso é preservado. Preservado pelo Senhor. Ampliado pelo Senhor em números, né? Em número, em fidelidade, em perseverança. E né? juntos. Não apenas só pegar o contexto, podia ter pandemia, guerra, a igreja nunca deixou de se reunir. Nunca deixou de se reunir. Até porque, esse é um conceito importante, né? Porque, qual a importância da igreja? Às vezes a gente não para pensar nisso, né?
na maneira que nós adoramos, estar coletivamente juntos como igreja, é a maneira que Deus trabalha no seu povo. É uma maneira direta pela qual Deus trabalha no seu povo, né? Num culto solene, por exemplo. Sim. A nossa liturgia é para trabalhar a nossa espiritualidade. No sentido de que eu mais recebo de Deus que me chamou para aquele ato de adoração, né? Do que entrego verdadeiramente. Até porque o que eu entrego para ele é mediante o Espírito, né? O meu louvor só é aceito pela obra de Cristo e no Espírito agindo em mim. E, presbítero, às vezes até a gente ignora um aspecto pragmático do culto, é que eu nem estou entrando a gente vai ter um momento de falar sobre culto aqui no podcast, mas da comunhão dos santos ali, presencialmente dentro da igreja, que é o quê? Quando você olha alguém cantando, por exemplo, você sente vontade de cantar também. Sim. Você tá ali, ou seja, você vê aquela pessoa, às vezes um pouco mais empolgada, você diz assim, rapaz, eu queria ser feito aquela pessoa. Eu quero, e aquilo lhe empolga a cantar também, ou seja, porque a adoração ela foi feita para ser exatamente ali, enquanto igreja, junto. Você está vendo aquele seu irmão que é um pecador tanto quanto você, adorando ao mesmo Deus, pelo mesmo poder do Espírito, sendo conduzido com a igreja através da sua palavra. Ou seja, a igreja sempre teve, para pegar a expressão, falar assim, a gente que está há muito tempo na igreja, né, diz assim, aqui é a igreja que tem dono. Eu entendo quando diz isso, a maneira pejorativa de dizer que tem algum homem que controla aquilo lá. Mas como a gente está vendo aqui na pergunta do catecismo, a igreja sempre vai ter um dono. E ele não vai abrir. É a expressão que Deus fala em Êxodo 20. Pois eu sou Deus zeloso. A expressão ali para zeloso seria melhor traduzida por invejoso. Ou seja, a gente é ciumento. Exatamente. Ciumento, perdão. Não invejoso, ciumento. É exatamente isso. Ele não abre mão. Eu resgatei vocês são meu, de agora e para todo sempre. Então, o senso de que a quem a gente pertence, a igreja, ela acaba respondendo a pergunta fundamental, entre aspas, do século XXI. Quem sou eu? Sim. Por isso que o catecismo termina a pergunta exatamente com esse toque bem pessoal. Eu vou fazer parte dela para sempre. Pedro traz isso, né, de uma maneira tão interessante, essa questão do que nós somos como igreja, né? Ele vai dizer, no capítulo 2, chegando-vos para ele, a pedra que vive, falando aqui de Cristo, isso. Né? Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Né? Então, é interessante a gente se ver como isso, como a Escritura nos coloca dentro desse corpo, né? A nossa representatividade do que somos como corpo de Cristo. Né? Eu, diz aqui o catecismo, né? E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo, né? nas palavras de Pedro, uma pedra viva, né? desse corpo que é a igreja do Senhor. Eu até recentemente preguei sobre isso, né? Quando a gente lembra da expressão de Jesus lá, quando ele confrontado pelos saduceus, Deus não é Deus de mortos, sim de vivos. E aí, veja que lá em Lucas 13, a definição do inferno para Cristo não é o fogo queimando a carne apenas, mas aqueles que vão estar eternamente distantes dos que estão vivos na ceia, Abraão, Isaac, Jacó. Né? E aí, pegando até a deixa, considerando a gravação do podcast, o que eu vou pregar domingo, de você saber que diante dos homens, Deus vai levantar a gente de um lugar de humildade para dizer, assente-se à minha direita. Sabe? Mais uma vez, Léo, eu acho que trazer o conceito pode abrir nossa mente. Em que sentido? Para que nós fomos salvos? A gente tem uma ideia de salvação, sim, né? Muito em termos de... Até nisso a gente individualiza, né? Deus... É até pior. Deus perdoa os meus pecados para eu não queimar no fogo do inferno. E piora, que é Deus, assim... A gente nem fala mais que Deus me salvou. Deus deu uma melhorada, fez um upgrade. Me tornou Plus. Agora eu sou Plus, sou Leonardo Plus. Mas você vê a história da redenção. Por que Deus tirou aquele povo para levar para o Sinai? Sim. Onde se encontraria com Deus através de um mediador, então ali Moisés, né? E hoje, todos nós... sacerdotes, com o mediador Cristo, podendo estar o quê? Pertos. Diante dele. Diante dele. Vendo a sua face sem véu. Face a face sem véu. É isso que significa estar ali, no culto à noite. Sim. Adorando ao Senhor
com a comunidade dos eleitos que desde a eternidade ele convocou. Ele conhecia, ele chamou ao longo da história, mas que ele conhecia desde a eternidade. Isso é fantástico. É demais. Quando você perde esse conceito de que nós somos uma comunidade de adoradores salvos pelo mesmo cabeça e somos hoje corpo dele, através do poder do seu Espírito, através da sua palavra, estaremos a eternidade em culto, e em adoração. Perceba que você vai ser até, permita, assim, outra perspectiva, justo na sua avaliação de pessoas, porque a nossa tendência a chegar na igreja hoje é olhar para quem votou em quem faz isso, quem não faz. Ou seja, a gente tenta criar esse grupo, nichos dentro da igreja. Enquanto a gente pegar essa visão, ele vai entrar na igreja, e obviamente eu estou generalizando, vai olhar para todo mundo e vai dizer assim, todos eles são como eu, pessoas que foram resgatadas por Cristo e para Ele. Eles estão aqui pela mesma razão do que eu. Igreja não é o que eu faço ou deixo de fazer. Eu gosto muito da expressão do Kevin DeYoung no seu grande livrinho Cristianismo Impossível, numa tradução livre, que ele vai dizer assim, a gente é muito focado em dizer igreja que faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Mas quando a Bíblia vai dizer o que é a igreja, ela dá uma lista de virtudes, mansidão, domínio próprio, de auxílio ao próximo. E enquanto as listas dizer faz isso, faz aquilo, é exatamente a comunidade. Carrega a carga dos outros. Confortai-vos e consolai-vos uns aos outros. Sabe, aconselhai-vos mutuamente. Então, se você que é parte de uma igreja, louve a Deus por isso. E ache sua igreja linda. Tá? Você pode até escutar esse podcast, eu até escrevi um texto há não muito tempo atrás, né? Vou assumir que você é um usuário médio da internet. Que seu pastor não prega como o pastor Augusto Nicodemos. Isso é verdade em todas as igrejas, inclusive no Jockey. Tá? E lembre-se disso, o seu pastor, eu li um texto muito bom, depois eu vou te mandar. Muito feliz com o nome do texto. Seu pastor provavelmente é muito melhor do que você imagina. Aí foi bem espirituoso, cara. E qual é o ponto principal do texto? Deus nos chamou tanto como pastores e para ser igreja. É para sermos fiéis. Não é para simplesmente fazer grandes coisas. É na fidelidade de Deus. E para com ele, dele e para com ele é que grandes coisas são feitas. A gente nunca pode perder isso. Eu posso fazer a maior catedral do mundo em homenagem a Deus. Se ali não for fiel, vai virar como aconteceu. Por exemplo, a gente fala tanto de Genebra como Calvino, eu tive a oportunidade de ir lá. É um museu. Deus não é mais adorado naquela igreja, infelizmente. Tá? Então, Deus não requer uns grandes prédios, Deus não requer necessariamente muitas pessoas, mas que com fidelidade, na mesma fé, na mesma palavra, sirvamos a Ele. Eu acho que no mundo que perdeu completamente o senso de propósito, sim, olhar para o conceito de igreja como a Escritura traz é um desafio. Não só um desafio, mas eu acho que é o grande ponto. Sim. Para a gente voltar para o começo. Para que nós fomos criados? Né? Qual é o nosso objetivo aqui? Qual o objetivo de Deus ter um povo? Qual no final das contas? Nosso único conforto, tanto na vida como na morte. Voltamos à primeira pergunta do catecismo, né? Acho que o conceito de igreja, entender o que nós somos como corpo de Cristo. E a quem pertencemos. E a quem pertencemos responde bastante. Com certeza. Das nossos maiores dilemas existenciais, que para nós, como esse povo eleito, que seremos preservados até o fim, esse dilema existencial não existe mais. É fantástico isso. Irmãos, olha, a gente poderia passar mais 40 minutos falando sobre isso. Sabia que era pouco. Tá. Mas nosso desejo, nossa oração, aí aqui falando diretamente do ponto de vista de pessoas que são líderes na igreja por vocação, ame sua igreja local. Vou falar diretamente para a câmera agora. Vá para ela. Não assista a igreja online, né, que você assista sermão durante a semana, assista, mas preste atenção no sermão do seu pastor, ore por ele e ajude seu irmãozinho lá. Aquele que você tanto critica, ajude-o, sirva-o, você faz parte do mesmo corpo com ele e lá vai a boa notícia. Você vai ter que aturar ele por toda a eternidade. Tá? Então, e aliás, ser apoio para com ele, isso. Paulo traz isso em Gálatas, né? É uma das funções da igreja. Então, é uma das funções pela qual a igreja existe. Teremos membros da igreja mais fracos. Sim.
teremos membros da igreja mais fortes. Que eles aprendam conosco mais fortes. Exatamente, né? Tá aí, mais uma aplicação de por que a igreja existe. Como Deus é perfeito, né, em ter feito o seu corpo assim. Para que ele, no seu poder, através da sua palavra, do seu espírito, nos leve para ser adoradores durante toda a eternidade, como um só povo, eleito desde sempre. Amém. Curta, compartilhe e até o próximo domingo com a parte 2 desse domingo. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Deus abençoe.